A comissão organizadora do Enacol e Colexcon tem o prazer de anunciar a realização da sexta edição da Enacol, Encontro Nacional de Colecionadores de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Fica aí para você saber mais de que se trata. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua paciência e com a sua companhia. Gente, hoje nós vamos falar de colecionadores. E eu trouxe aqui para conversar com vocês o nosso amigo Igor Cel. O homem já tem o Cel no nome. Por falar nisso, ele é aviador. Pois é, já tá no nome, no Já sangue, tá no nome, né? Já Já tá desde nascença. desde nascença. Elemento ar. E ele é o organizador de um evento que nós vamos falar aqui sobre ele, né? Nós estávamos conversando aqui antes, eu e o meu amigo debatedor aqui junto comigo. Tudo bom, Nilson? Tudo bem, Beleza? Zé. Interessante. Prazer mais uma vez estar aqui, é bom e interessante o assunto. No assunto é muito interessante, nós estávamos conversando antes aqui, foi muito interessante. Agora a gente vai abrir para o público aí. O Igor, fala pra gente aí, você estava falando tanto aqui de colecionador, falou inclusive que é um evento comercial. Fala desse evento que vai acontecer agora, que é o Encontro Nacional de Colecionadores. Fala o que você espera disso, quantas vezes já aconteceu em Juiz de Fora. Mostra as interligações com o pessoal do cosplay, a turma dos nerds. Fala aí pra gente, diz aí. Então, o Encontro Nacional de Colecionadores, e essa vai ser a sexta edição. Sexta edição, a sexta tá. edição desse evento. Ele é um evento que a gente reúne colecionadores, amantes do colecionismo, desde 2011, aqui em Juiz de Fora. Então, foram realizadas 5 edições. Pela nossa programação, a gente só ia realizar no ano que vem, essa edição. Porque a gente tem um segundo braço de evento que chama Colexcon. Né? Colexcon, tá. Que seria o encontro de colecionadores, artistas e cultura nerd. Né? E aí a gente, por conversas com o pessoal de fora, do Rio de Janeiro, de São Paulo, das capitais, a gente chegou no consenso que seria viável fazer o Enacol esse ano novamente, né? Em Juiz de Fora, né? Que é uma cidade que está no meio de um triângulo, né? Rio, São Paulo e BH. E vale muito a pena. Os colecionadores gostam muito de vir à cidade, a Minas, a Juiz de Fora. E é um evento que ele é aberto. Ele é um evento de entrada franca. Aonde que vai ser? Ele vai ser no Hotel Serrano, aqui na Santa Rita. Hotel Serrano. No Hotel Serrano. É o que é? Auditório? É num salão no Hotel Serrano que a gente aluga para fazer o evento. É a 4ª vez que a gente vai fazer no Serrano. A gente fez uma vez no Hotel Constantino e 4 no Serrano, isso mesmo. 4 no Serrano, tá. E a cada ano a gente tenta trazer uma novidade, né? Então, desde 2014 a gente está num processo aí de renovação do colecionismo através de parcerias com grupos nerds, Entendi. de cultura nerd e geek. Pois é, cultura nerd e geek. Eu queria que isso aí a gente falasse um pouquinho depois, porque a cultura nerd aí, entre o pessoal do cosplay também, eu queria falar um pouco sobre isso aí. Mas assim, como vai ser num salão, esse evento de colecionadores não vai poder ter coisas assim muito grandes, né? Por exemplo, não vai poder ter automóveis, né? O nosso sonho mesmo era da gente fazer num espaço que a gente pudesse comportar o colecionismo no âmbito total, né? Tá. Mas acredito que ainda não está sendo viável. Não, É um projeto para 2020, que isso aí a aqui gente tem, inclusive. sempre, né? O pessoal doava, né? Sempre Então tem. sempre doa. Né? Mas seria interessante, como se o evento é um evento aberto, né? Por exemplo, o que está pintando lá? É filatelia? Mais o quê? O que tem pintado nesses eventos de colecionadores? A gente pegar os carros-chefes do colecionismo, seriam a filatelia, que é a coleção de selos, a numismática, que é a coleção de moedas, notas, né? A cartofilia, que é de cartões postais, que também Cartofilia, isso deve ser muito interessante. que é muito forte também, e miniaturas. Tem miniaturas gerais. O colecionismo ele abrange uma área muito grande, então a gente tenta colocar num espaço ali do salão algumas amostras, né? Porque na verdade o colecionismo dizem que depois que você passou de já é colecionador. Então, né? Eu tive uma vez que eu visitei uma exposição fora daqui de Juiz de Fora, que tinha uma senhora que ela guardava pedras, ela achava pedras. Eu não sei como é que chama isso, mas ela tinha pedras, ela sabia o nome das pedras, mineralmente falando, né?
E ela até parece que mexia com qualquer coisa na área de geologia. Eu, sinceramente, eu não me lembro. Tem muitos anos isso, ainda era até solteiro. E eu achei interessante que cada pedra, assim, e a pedra, se ela tivesse um formato especial para ela, então era um espetáculo. Eu fiquei, na minha cabeça ficou uma lá que tinha um formato estranho, e ela era assim meio rosada. Eu falei, meu Deus do céu, mas Indê coleciona de tudo. Onde que ela achava aqui? Tem, ué. A própria, vamos pegar um exemplo, a filatelia, que é a coleção de selos. Ela talvez seja a coleção mais estudada, eu acho, no mundo, né? Que tem catálogos específicos de cada país, né? Então, tem amigos nossos do Rio de Janeiro e de São Paulo que eles viajam o mundo, eles vivem disso, através de selos, né? Em busca de selos. A gente Compram e vendem. compram e vendem, porque tem selos que têm valor muito alto, né? As coleções de selos, dependendo do tema que for a coleção, da raridade do selo. Muitas vezes a gente vê nos encontros os colecionadores, os filatelistas conversando, olhando o selo contra a luz, assim com uma pinça, Para saber vê se não é falsificado. para ver se não é falsificado, ver se tem um dentinho a mais aqui, se ele é diferente um pouco na impressão na época, né? Se deu alguma diferença, ele tem um valor a mais. Aí vai da negociação. A gente vê muito os numismatas também, que são os colecionadores de moedas, principalmente agora com as moedas das Olimpíadas, né, de 2016 para cá. É uma febre, foi maior, né, mas ainda tá crescendo muito. E a moeda deve valer muito, né? Porque uma vez eu visitei, acho que foi aqui em Juiz de Fora mesmo, se não me engano, foi nos Correios ali, que teve uma amostra de colecionadores e tinha lá a moeda mais antiga lá, era, acho que logo depois da Idade Média, porque acho que durante a Idade Média não teve moeda, né? Mas logo depois da Idade Média, eu achei interessante a configuração, o material que era um outro material. Né? Realmente. Mas agora vamos falar um pouquinho que o Nilson estava te perguntando lá. Como que caracteriza aí essa associação que você chamou de, como é que chama? Da Colexcon, né? Colexcon, que é um encontro de colecionadores artistas. Artistas. Cultura nerd. Que aí entra a cultura nerd e o geek, né? Que entra lá a turma dos cosplays, a turma voltada ao fantástico universo de Star Wars. Fala um bocado dessa turma aqui, e também você fala desse grupo aqui que você enfatizou comigo. Então, a última vez que a gente fez o Encontro Nacional de Colecionadores foi em 2016, no próprio Hotel Serrano. Então, em 2017, 2018 e até 2019 mesmo, a gente desenvolveu esse projeto, né, que seria juntar o universo nerd e o universo do colecionismo, renovando o colecionismo mesmo, né, buscando novas vertentes, porque a gente acredita que com o advento do avanço da tecnologia, isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Né? Apesar do colecionismo ser uma coisa que remete a gente ao passado, às lembranças, que é uma coisa inerente ao colecionismo, o estudo, né? Eu acho que é história, né? Eu É acho que a história é história. viva, né? Exatamente. Mas a gente também tem que ver, assimilar o que está tendo de novo. Então, isso o Universo Geek traz muito pra gente. Então, a gente tem essa parceria no Enacol com o grupo Henshin, né, que é um grupo de cultura japonesa. Eles participam dos nossos eventos, a gente participa do evento deles. A gente até participou mês passado, no FAC, Festival Anima Clube, que foi no Colégio Apogeu lá do Shopping Jardim Norte, que é um evento nerd. Foi no mês passado agora, foi no final de outubro. Final de outubro, Ah, tá. exatamente. E eles são colecionadores também, só que é um estudo diferente, porque tem a tecnologia nova envolvida. Então, é um universo. A gente vê o que era na nossa geração, aí que a gente vê que a gente era nerd também. A gente não sabia, mas a gente era nerd naquela época. Que a gente ficava no videogame, na figurinha, desde o começo mesmo, música, essas coisas. São colecionadores. Eu acho que a cultura do século XX, outro dia, tem três vertentes que falam sobre isso. A tecnologia do século XX, ela superou quase 15 mil anos de história, de tecnologia, de aprendizado, de técnicas, de humanidade, né, de deslocamento, de máquinas, tudo. E a cultura também da informação, nós recebemos, a quantidade de informação que nós recebemos em um dia
precisava da vida de uma pessoa do século XVII. A vida inteira Olha ela só. receberia de informação que nós somos capazes de receber num dia. Claro que fique, né, que as pessoas não evoluíram tanto fisicamente e cerebralmente Exatamente. para poder absorver. Então, isso hoje em dia está dando um certo conflito, apesar de que existe gente que está querendo fazer acelerador de, De partículas, não, né? Não de memória, de de capacidade né? cerebral. Eu acho que a informação hoje ela é muito fácil de chegar a gente, talvez os dados, vamos dizer assim, de chegar na gente, né? Mas aí vai do conhecimento da pessoa assimilar essa informação e transformar ela em algo que seja plausível de passar para terceiros. Daí que a gente tem muita fake news, né? É. Infelizmente. Chegam muitas mentiras com a facilidade, WhatsApp, Telegram, E outros você, às programas. vezes, não tem tempo de decodificar. Não, E a terceira vertente dessa história toda aí é isso que você está falando. Porque, olha só, da década de 60 para cá, de 50, 60 para cá, com o advento do cinema, das séries de TV, das novelas, os personagens que apareceram, que foram personagens marcantes, né? Quer dizer, você vê os personagens históricos lá de literatura, tanto estrangeira quanto a nossa, são personagens assim, que duraram anos e séculos, né? Aí quando você pega de 60 para cá, vem uma enxurrada de personagens. Verdade, a Verdade. coisa evoluiu muito. A coisa evoluiu muito. E, inclusive em termos de filmes, né? Você vê, por exemplo, essa série Star Wars. Eu me lembro lá que tinha o Jornada nas Estrelas na com a década de 60. Enterprise, né? Capitão Com a Enterprise, Kirk, Capitão Kirk, Sr. Spock. Sr. Spock. Que Aquele continua famoso cumprimento passando aí, né? vulcano, né? Do Vida Longa e Próspera, né? Ele tá vendo? Ele tá por dentro de tudo. Ele é nerd. Ele é nerd. Mas isso fazia parte da cultura Fazia nerd, parte. né? Eu acho assim, boa parte também foi com a evolução da propaganda, né? É. Dos meios de comunicação que a gente abordou, né? E Fala da só propaganda. um pouquinho para o nosso público aí, que tem muita gente que pode estar nos ouvindo Aham. e nos assistindo, e ele vai ficar do que é esse negócio de cultura nerd, Cultura geek, né? que É. Bom, a cultura nerd, ela é a cultura que envolve tudo que até 20 anos atrás a gente entendia como nerd, aquele sujeito que ficava em casa estudando na frente dos livros, só não saía de casa para nada. O contexto do que é o nerd mudou. Então a gente vê que hoje é uma cultura que se cultua muito mais o estudo, entendeu? A pessoa, se ela vai expor um objeto, se ela vai se trajar como um cosplay de um personagem de videogame, de um personagem de filme que ela gosta, então ela vai estudar aquele personagem, a vida do personagem, o que deu origem, por que o roteirista do filme fez daquela forma. Então é uma evolução do estudo, esse universo nerd. E ele engloba a cultura oriental de uma forma muito ampla, né? Aí a gente pega Japão, Coreia, a gente estava até conversando sobre o K-pop, né? Que a gente vai ter participação no evento. O próprio grupo Henshin, eles têm um braço de K-pop. A questão de quem se traja, dos super-heróis, dos que são chamados cosplays, né? Que a gente vê muito, né? Então, tem muita gente que se identifica, cria como se fosse um estereótipo daquele personagem. E leva para a vida própria. É uma forma de colecionismo também, mas é uma forma de vida da pessoa. Você estava até citando uma moça, né, que nós dois conhecemos, que ela como é que chama a rainha? Ela é do filme. Jornada nas Estrelas. Não, é Frozen. Não, A Frozen. é Frozen. Frozen. Ela se caracterizando, eu vi a foto, ela ficou perfeito, ficou muito bacana. E eles vivem aquilo ali, né? Aquilo ali é um teatro pessoal, né? Aquilo ali é uma coisa lúdica, né? É uma coisa que eles levam para a vida, assim, é uma personificação. É como se, vamos dizer assim, a pessoa tivesse a vida dela. Não é normal também o termo que a gente pode usar, mas tem a vida e tem um personagem, entendeu? Se fundem numa coisa só. É como se fosse um alter ego, né? Exatamente, a pessoa compra a ideia mesmo do personagem. É como se a gente tivesse, por exemplo, a gente admira um esportista famoso, quando você é criança quer ser o quê? Jogador de futebol, que eu quero ser igual, sei lá, igual o Neymar, as crianças hoje falam. Na minha época era Ronaldinho, né? Verdade. Agora é Neymar. Eu já sou da época do Pelé, né? Pelé, né? O Pelé. E Pelé, para mim, eu ainda não, sei lá, eu fico olhando assim, eu vejo muita gente, mas eu não sei se porque nessa época eu era um nerd da história, né? Tudo sobre o Pelé eu queria saber, aprofundava, assim, ficava vendo o máximo que eu conseguia, não tinha muita informação, porque era cinema ou TV no máximo, né?
E eu me lembro que as transmissões de futebol do Santos, naquela época, eram feitas aqui para o Juiz de Fora. Então, muitos dos gols que o pessoal fala que era sensacional, eu de garoto estava vendo, né? E era realmente sensacional. Vocês sabiam, por exemplo, outro dia saiu na TV, mas vocês sabiam, por exemplo, que o Pelé conseguiu fazer 8 gols em um único jogo? Nossa. Ele fez 8 gols em um único jogo. E jogador que não faz isso no campeonato inteiro, né? É. Pelé faz Quer isso. dizer, Um passou gênio, de né? artilheiro, né? Um Gênio. E os times não eram ruins, não. Os times eram bons É porque antigamente. ele aliava o tipo do atleta mesmo perfeito, né? Ele É. tinha altura, impulsão, Impulsão, força, força, né? Ele foco. físico avançado, foco, Foco. e tinha habilidade. Habilidade. E ele é assíduo, ele treinava, depois que todos os outros paravam de treinar, ele continuava treinando, ele se especializava, por exemplo, ele queria chutar uma bola passando pela barreira, então ele ficava treinando aquele tipo de bola. Agora, associado a tudo isso, ele tinha uma inteligência peculiar, né? Ele tinha conseguia assimilar a coisa de uma maneira mais fácil até do que os outros conseguiam. Ele tinha uma assimilar. estratégia fenomenal. Ele pode não parecer, assim, enquanto ele fala, uma pessoa muito inteligente, mas ele provavelmente era. São especificidades, são inteligências diferentes. Exatamente. Eu acredito que esse povo que é chamado de nerd, os geeks, o pessoal do cosplay, são pessoas que têm uma inteligência da nova era, sabe? Sim. Eles conseguem co-criar, né? Porque o cara Verdade. cria um personagem e o outro viaja naquilo, né? E tem casos até que eles gostam de influir na criação. Não, exatamente. Aí a gente entra até na questão das gerações, né? Tem aquele negócio de geração Y, Z. Sabe Esses que a gente meninos já tá de na hoje Z já. já Z, né? nós já estamos na Z. Esses meninos de hoje realmente eles parecem que têm uma capacidade de assimilação maior. A gente não sabe se é pela facilidade de informação. Outro dia a gente estava até conversando sobre isso, eu com os outros sócios nossos. O que faz essas pessoas terem essa facilidade de assimilação? Que às vezes a gente fala uma coisa e na primeira a pessoa já pega, já começa a fazer e entrega a coisa pronta pra gente. E eles não gostam de ouvir muito, E- que já pega e já muito pegam rápido. rapidinho. E também não gosta de ficar explicando muito. Assim, Exatamente, não, já entrega o Eles gostam de serviço prática. pronto. É. Entendeu? E isso pra gente é excelente. Porque- Aquele Yuval Harari, ele fala que vai ter que ter uma modificação completa na escola para dar conta dessa evolução. E essa geração Z e W que está aparecendo aí, que você deve ser da Y. Eu sou acredito que anterior à da Y. Você, de repente, está entre a minha e a dele aí. A geração chamada Millennium, ela não é exatamente a geração Z. A Millennium é uma geração que ela realmente parece que ela sofreu um upgrade, né? Por exemplo, alguns millennials nasceram antes de época. Dizem que o Walt Disney era um millennium, porque eles criam do nada, eles fazem escola, eles criam coisas diferentes. E eu acho que isso aí deve passar por memória de DNA. Eu acho que o DNA é influenciado pela certeza. cultura. E a gente vê, até na cultura nerd mesmo, só pra gente fazer até um adendo mesmo, o estudo mesmo dos personagens que as pessoas fazem para fazer os cosplays. A dedicação que eles têm, o trabalho, o custo. Tem algumas pessoas que pegam realmente patrocínio, correm atrás para bancar, porque é caro. É, cara. Né? A gente vê, por exemplo, nesses Comic Cons que a gente vê, esses eventos grandes, né, que acontecem em Marvel. São Paulo, Anime Friends, esses outros que a gente vê também nos Estados Unidos, principalmente. A forma que as pessoas, a perfeição, parece realmente que você está no filme. É verdade. É uma coisa impressionante. É um custo altíssimo, mas que a pessoa se dedica, não só é uma parte da vida, mas dedica a vida a isso. Isso Né? quer A dizer participação que nos eventos. O colecionador, de modo geral, seja ele da cultura nerd ou não, ele tem que ser um cara que tem uma certa reserva financeira para ele poder ir adquirindo. Né? Aí eu queria até entrar numa questão aí. A gente está falando, eu até gostaria até que você explicasse bem rapidinho para o público também o que é o colecionismo, né, para as pessoas entenderem um pouquinho disso, e dizer para mim assim, o colecionismo ele é só vamos dizer assim, um hobby das pessoas que fazem isso, ou ele também tem uma movimentação financeira por trás disso, tem um apelo econômico, ele gera renda, recurso. Eu gostaria que você falasse para a gente. Bom, o colecionismo ele remete à infância, né? Normalmente a pessoa coleciona ou que foi passado pelo pai, pela mãe, ou lembra, tem algum gatilho lá na infância, alguma memória que a pessoa tenha. Puxa, eu lembro, eu era dessa época, vou passar a colecionar. Ou, por exemplo,
vou citar até o meu caso mesmo. Eu sou colecionador de revistas de aeronáutica, né? Voltado para aeronáutica. Então é um tema que me remete à infância. Né? É uma coisa que vem das memórias da infância. O filatelista, tem um amigo meu, o Luiz Otávio, que é também organizador do evento. Eu posso falar que ele é um dos maiores filatelistas do Brasil. Porque, não é porque ele é meu amigo não, mas ele é. Então isso foi passado para ele, pelo pai dele. Entendeu? Eu acredito que seja a parte do estudo e uma parte também de boas lembranças, de recordações que você queira guardar e que você queira perpetuar. Algum momento que você passou na sua vida, alguma lembrança na escola, algumas lembranças de esportes mesmo que a pessoa goste, aquele gatilho mesmo. Por exemplo, a gente vê muito colecionador de HQs, né, que são as revistas em quadrinhos, então remete à infância da pessoa. Mas o que o Nilson colocou aqui, e você tinha até tocado nesse assunto agora mesmo, é que existe um lado comercial, né? Tem um lado comercial. Dá para viver disso, né? Tem colecionadores que, se a gente pegar, em Juiz de Fora tem alguns, mas eu acredito que mais nas capitais. Rio, São Paulo, BH, a gente vê em Brasília também, Porto Alegre, temos no Sul, que são pessoas que se especializaram nessa área do colecionismo e vivem disso. Então eles criam lojas ou tem vendas sob ofertas, que a gente chama, grupos virtuais de vendas sob ofertas, e fazem isso semanalmente. Por exemplo, a filatelia tem um catálogo que tem todos os selos, os valores, a unidade de valor dos selos, para ter como base a negociação, a numismática também, e outras coleções. Tem um amigo meu, vou até mandar um abraço para ele, o Dr. Romeu. Ele gosta muito de Playmobil, de brinquedos antigos. Ah, Playmobil. Então a gente volta e meia, a gente está negociando alguma coisa, porque eu tenho coleção de Playmobil lá em casa também, que é uma coisa que me remete à infância, entendeu? Então isso vem passando. Nessa época que nós vivemos hoje, que que eles falsificam até notícia. Ah, é verdade. Entendeu? Como que, por exemplo, a venda, principalmente online, o colecionador ele tem algum órgão que autentica, que dá autenticidade, ou o próprio colecionador que tem que se virar e entender daquilo para ele saber se aquilo é falso ou não é? Não, é o cara que tem que ser cobra mesmo. Ele tem que estudar mesmo para não comprar gato por lebre. Ele tem que ficar esperto. É porque tem peças que a gente vê gente que fala, pô, tem moeda do Império Romano. Aí você fica assim, poxa vida. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Muitas vezes entendeu? A gente não vamos generalizar, falar que boa parte... Igual as obras de arte que tinham imitadores sensacionais, né? Exatamente. Os selos tem que tomar muito cuidado, principalmente os selos do Brasil Império, que são os olhos de boi, né? Aqueles famosos selos. A gente vê muito aí que são cópias. Então você tem que pegar um especialista. Moeda eu acho meio difícil. O que a gente vê de moeda, não é falsificação, são erros de cunhagem. Então a gente tem, por exemplo, um caso que a gente já viu uma moeda de 50 centavos só com 5 cunhados. Foi um erro do Banco Central. Foi um erro de máquina. Né? Um erro da máquina lá. O Igor, fazendo uma provocação aí, a filatelia, ela se baseava no selo, os selos de casas reais, de documentos ou de como é que chama? Selo comercial mesmo. Selo comercial de correio, essas coisas, né? E isso aí vai acabar com o e-mail, né? Você não vai ter selo mais, selo de carta. Outra coisa, o Bitcoin não, a moeda virtual provavelmente vai substituir o dinheiro e a moeda. Aí é que isso vai valorizar muito, né? Com certeza, eu acho que a evolução é a gente não precisa andar com dinheiro no bolso. Tanto que o cartão de crédito já está aí, acho que agora vai mais ainda com Bitcoin, né? Eu não sou muito a favor disso, não. Porque eu acho que isso tira um pouco da independência da gente. E outra coisa, você imagina uma sociedade onde há pobres, né? Você vai ter dificuldade de dar uma moeda para esse cara, para ele não morrer de fome. Nem todos têm acesso. Né? Nem todos têm acesso. Então, primeiro ele vai ter que ser cidadão, ter que ser cadastrado, ter que ter um cartão. Nesse cartão eu vou poder transferir para ele, olha só, ele vai ser tão regularizado que é melhor dar um trabalho para ele, saúde, casa. Mas a humanidade tende a reduzir o número de emissões, né? Não, de habitantes também. Né? Porque aí vai sanar um pouquinho esse problema. Né? Exatamente. Da questão da pobreza. Exato. Agora, o Zé está falando uma coisa aqui, isso para a nossa geração, isso aí parece ser uma coisa assim, que a gente fala assim, que causa até espanto. Mas daqui a 30, 40, 50 anos,
essa turma nova que você falou e que vem com a geração Z já, né? Que depois talvez vai ser Z plus. Z ao quadrado. Então, quer dizer, a tendência é que para eles isso seja uma coisa natural. Entendeu? Que para a gente, assim, um espanto, para eles vai ser naturalíssimo. Uma pessoa falar no telefone celular no meio da rua parecia muito esquisita há uns tempos atrás. Né? Só, esse cara tá doido, né? Esse cara é doido, ele tá falando sozinho com o telefone ali, ele não podia ir parar num lugar e falar. Hoje você fala normalmente. A pessoa tirar selfie no meio da rua, selfie dentro de é coisa natural. Você não acha? A pessoa ir para a praia e ficar tirando foto lá, mostrando que está sarado, também virou uma coisa natural, rapaz, ninguém repara. Tem uma coisa até muito curiosa. Eu, também como aviador, eu participei da organização nesses 2 últimos anos do Aerofest, né? Lá no Aerofest, lá no Aeroclube, né? Que a gente promoveu. O que aconteceu? A gente conversando com os pilotos, principalmente da Esquadrilha da Fumaça, eles falaram que as pessoas... Pô, a gente ainda dá autógrafo, o pessoal quer selfie. Então, a selfie está substituindo o autógrafo. Você pode fazer a selfie. Né? É isso aí. É o sinal dos tempos. O que menos faz hoje com o telefone é o quê? Falar, exatamente. Você usa muito pouco o telefone para falar, é verdade. Ele virou um computador, né? Até no dia do aniversário, você não liga mais, exatamente. Você manda uma mensagem para a pessoa. Manda uma mensagem, conversa por WhatsApp, faz negócio por WhatsApp. Exatamente. A gente tem um grupo no Enacol de venda sob ofertas, que as pessoas vão fazendo o comércio das moedas online. A troca de figurinhas também. Pô, você tem essa coleção, passa para mim. Quando a gente for encontrar em tal evento, eu te entrego essa, me dá essa. Olha só que bacana. Então você tem um intercâmbio e de conhecimentos também. A gente troca muito textos, argumentos, materiais mesmo de colecionismo. Muitas vezes a gente escaneia as coisas e coloca. Então artigos que estavam só no papel agora estão no digital. Isso é uma coisa muito interessante. Vocês têm site que congrega essas informações, que isso é muito importante. Como nós estávamos falando aqui durante o programa, isso é história, né? Isso pode parecer mania, pode parecer brincadeira, pode parecer lúdico, não resta dúvida que é. Mas isso é principalmente uma marca dessas civilizações que foram passando, né? Você vê, a criação de selos, os selos eram muito bonitos, eles tinham uma identidade, né? Assim como os brasões das famílias antigas, né? Quando você faz árvore genealógica, ela chega até um certo tempo, as famílias tinham brasões, quer dizer, que ele tinha um significado, né? As questões das bandeiras, né? Eu acho que para o colecionismo, se a gente pegar a coleção de filmes, principalmente. Tem 2 amigos meus, mandar um abraço para eles, Maurício, do portal Cinevox, que é até um apoiador nosso do evento, e o Roberto, que é um sócio meu, são colecionadores de filmes. Você conta a história da humanidade, você vê a evolução. Pela evolução você vai pensar, poxa, o que tinha naquele tempo de tecnologia? Tinha isso e isso. Olha hoje como é que a gente está. É igual a gente está falando, o salto tecnológico no século XX foi uma coisa estrondosa. Para você ter uma ideia, toda a matemática, eu sou professor de matemática, então quando eu fiz estudo de matemática, eles falavam isso para a gente. Toda a matemática, até o século XIX, cabe num livro. A matemática do século XX são 20 livros iguais a esse, ou mais. Eu estou até falando por baixo. E nesses 19 anos de século XXI, nós já evoluímos mais do que o século passado todo. Então, quer dizer, eu acho que essa história ela tem que ser realmente reavivada para ficar no nosso inconsciente e inconsciente para as novas gerações, que houve uma construção. A gente não chegou aqui sem história. Né? Exatamente. Tiveram essas criações. Acho que é da importância da gente saber usar os meios eletrônicos de uma maneira certa para saber armazenar essas coisas, porque o papel, a fita, essas coisas acabam com o tempo. É verdade. Então, lógico, a gente preserva, o colecionador preserva. A gente busca da melhor maneira salubre possível manter as peças. Né? Mas é complicado. É complicado. E a parte que eu acho do computador complicado também, às vezes, por exemplo, outro dia eu comentei até aqui no programa que eu estava fazendo umas leituras, queria fazer um programinha sobre uma leitura, e aí achei um livro de PDF. Mas eu achei o livro muito bom. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu fui numa livraria, encontrei um único exemplar e comprei ele. Aí a pessoa falou, mas você já tinha o PDF, por que você comprou? Não, eu queria ser dono do livro e queria que a dona do livro recebesse pelo fato de eu ter lido o livro dela. Entendeu? Porque é um trabalho que ela fez, entendeu? É um pensamento dela. Né? Agora, o PDF, de repente, dá uma pane lá, ele some do computador. E o livro, a traça vai custar mais tempo para comer. Se a gente entrar até no ramo, por exemplo, no ramo da aviação, até
10 anos atrás, a gente navegava tudo nos reloginhos e tal. Hoje a gente senta na cabine dos aviões, é praticamente uma central eletrônica de computador. Você é realmente um piloto, cockpit, né? Então, hoje a aeronave voa. Se a gente pegar 30 anos atrás, era tudo na mão. Hoje a aeronave voa, literalmente. Então a gente... o piloto tinha que fazer força até no braço, né? Exatamente. Se a gente comparar as aeronaves de hoje, que está saindo, esses Boeings, novos Airbus novos, com os de 40, 50 anos atrás, você acha irrisório. O cara voava na mão um avião daquele tamanho. Eu vou te dar um exemplo aqui de arrepiar, que talvez nem o Nilson, que é o meu mais próximo de idade aqui, eu já andei no elevador manual. Rapaz, aqueles de grade? De alavanca, de grade, alavanca, sei quem ia controlando a velocidade, parava ele lá embaixo. Mas andei umas 2 ou 3 vezes só, nunca mais. Hoje, gente, eu estou adorando a nossa conversa aqui, virou até bate-papo, né, Nilson? É verdade. Olha, foi muito interessante. Foi muito interessante. Então, olha bem, o evento vai ser o evento da Enacol, junto com o Colexcom, né? Ele vai ser nos dias 29 e 30 de novembro de 2019, no Hotel Serrano, na Rua Santa Rita, todo mundo sabe. Ele vai ser das 9 da manhã às 20 horas. Nos 2 dias de evento. Nos 2 dias de evento, com entrada franca. Com entrada franca. Isso é importante, é para o público em geral, em geral, né? Nem só quem gosta de coleções, mas o público em geral que quer ver, que tem curiosidade por alguma coisa. E também eu gostaria de saber de você, só para você dar uma existe vai ter alguma assim, palestra, algum debate, alguma conversa sobre o colecionismo ou não? É só exibição mesmo das peças? O carro-chefe é realmente a exibição, né? Mas a gente pode dizer que é quase um workshop, porque a troca de experiências de pessoas de várias regiões, países, de materiais diferentes, de áreas de colecionismo diferentes, cria realmente... é um ambiente muito propício. E junto com a cultura nerd, com a cultura geek também, que está renovando o colecionismo, a parte de Star Wars, que é uma parte que já entra no colecionismo há muito tempo, né? E está... junto com o Conselho Jedi, até mandar um abraço para o Bruno Mercury, presidente do Conselho Jedi, que vai participar do evento. Ele está aqui como apoiador também, né? Apoiador. Eu gostaria muito também de agradecer depois o Circon, o apoio que vocês dão para a gente também, nesses anos todos. A TVE e a Rádio Prêmio estão apoiando o evento. Está até aqui na nossa artezinha. Com certeza. Aqui tá a Premium FM e a TVE. E é um evento que... Por exemplo, quem tem alguma curiosidade de alguma peça, poxa, tem uma peça que meu pai deixou para mim, não sei se tem valor, eu quero saber que peça que é essa, não sei. Pode ser uma moeda, um selo, uma revista, o que for. Leva lá. A gente vê muito pessoas realmente que herdam as coisas dos pais, ou que muda e acha coisa em casa, e não sabe realmente o que aquela peça tem valor, né? Ou não. Mas às vezes não é nem o valor financeiro, é o valor que a pessoa não quer nem negociar a peça. Mas ela quer saber o que é, porque justamente remete a alguma lembrança de um familiar doente, querido, que ficou. Que tem um valor sentimental. Tem um valor sentimental. Bacana. O Igor, a gente vai terminar. Vou lembrar que você disse que sempre termina o evento com a bandeira. A bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil. Mas isso não tem conotação política. É a bandeira do Brasil pela brasilidade mesmo. Né? Exatamente. Nem de um lado, nem de outro. E hoje é o dia da bandeira, né? E hoje é o dia da bandeira. 19 de novembro. E o Enacol, a gente faz questão até de... Isso aí, desde 2010, quando a gente criou essa logo, de ser um mapa do Brasil. Eu notei aqui que ele é um mapinha do Brasil. É um mapinha do Brasil, porque o país tão rico, né? Tanta história. Então, é verdade. Eu acho que através da coleção a gente pode, de alguma forma, contribuir. E o Brasil tem uma outra vantagem. Ele trabalha bem a história de outros países, né? Ele tem um nível de aceitação muito grande. Exatamente. É um país multicultural. E tem muitos países aqui dentro, multicultural. Exatamente. Olha bem, eu acho que a proposta de vocês é espetacular. Espero que o público que esteja assistindo aqui prestigie, dê força aí para que o evento seja sempre total, porque isso é um resgate histórico, um resgate da arte, né? Resgate da pessoa, do sentimento, das ligações, das construções das civilizações. Eu acho que exemplifica muita coisa saudável, muita coisa bonita. E então eu vou agradecer a presença do Igor, a presença aqui do meu amigo, né? Muito obrigado. Nós vamos terminar o programa porque eu já estou passando a hora.
Então eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui, pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal ativando o sininho e esteja sempre aqui com a gente, esperando que nós vamos chamá-lo para um novo vídeo e sempre um vídeo muito bom. Muito obrigado e até o próximo vídeo.